Em um mundo que muitas vezes enfatiza a bondade, simpatia e compreensão, a noção de não ser excessivamente gentil pode parecer paradoxal. No entanto, o budismo nos proporciona uma perspectiva profunda sobre essa questão. Buda, o iluminado sábio que estabeleceu o budismo há mais de 2 milênios, compartilhou uma sabedoria que transcende meras convenções sociais. Seus ensinamentos mergulham nas profundezas das relações humanas, da serenidade interior e do crescimento espiritual. Nesta exploração, examinaremos os profundos ensinamentos de Buda e compreenderemos por que, às vezes, é essencial transcender a gentileza e adotar uma abordagem mais sutil da vida. Aos 29 anos, Buda iniciou uma jornada espiritual em busca de respostas para as questões fundamentais da existência. Por que sofremos? E como podemos alcançar uma felicidade duradoura e paz interior? Após anos de intensa meditação e auto-investigação, ele alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi em Bodhaya, Índia. A partir desse momento, ele se tornou o Buda, o iluminado, e começou a compartilhar seus insights com o mundo. Os ensinamentos de Buda giram em torno das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo. Esses princípios fundamentais formam a base do budismo e oferecem orientações profundas sobre como navegar pelas complexidades da existência humana. As 4 nobres verdades são a pedra angular da filosofia budista, fornecendo uma estrutura clara para compreender a natureza do sofrimento e o caminho para a libertação. Vamos explorar essas verdades e sua relevância para a ideia de não ser excessivamente gentil. A primeira das 4 nobres verdades reconhece a existência do sofrimento no mundo. Buda reconheceu que o sofrimento é uma parte intrínseca da experiência humana, abrangendo desde a dor física até a agitação emocional e o descontentamento contínuo que emerge. Embora desejos incessantes e uma constante gentileza para com todos possam temporariamente aliviar algumas formas de sofrimento, eles não abordam as raízes profundas desse padecimento. Buda nos estimula a encarar o sofrimento de frente, reconhecendo sua presença em nossas vidas. Ao fazer isso, ganhamos clareza e uma compreensão profunda da natureza do sofrimento, permitindo-nos encontrar maneiras eficazes de transcendê-lo. A segunda das nobres verdades identifica a origem do sofrimento como sendo o apego e o desejo. Embora seja natural buscar o prazer e evitar a dor, é o nosso apego a esses desejos que nos conduz ao sofrimento. Ser excessivamente complacente com todos pode, de fato, ser uma manifestação de nosso apego e um anseio por aprovação ou validação. Buda nos ensina que abandonar o apego e o desejo é o caminho para a libertação do sofrimento. Isso não implica em tornar-se emocionalmente desapegado, mas sim em desenvolver uma relação equilibrada e compassiva com os outros. A terceira das nobres verdades oferece esperança ao afirmar que a cessação do sofrimento é alcançável. É possível superar o sofrimento eliminando suas causas profundas, ou seja, o apego e o desejo. Quando deixamos de nos apegar à validação externa ou à necessidade de agradar a todos, nos libertamos do ciclo de sofrimento. A quarta das nobres verdades descreve o caminho óctuplo, que é o caminho para a libertação do sofrimento. Este caminho abrange a conduta ética, a disciplina mental e a sabedoria. Embora ser excessivamente gentil com todos possa parecer uma virtude, o caminho óctuplo nos encoraja a cultivar discernimento e sabedoria em nossas interações. O caminho óctuplo consiste em 8 princípios interconectados, incluindo a visão correta, a intenção correta, o discurso correto, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. O princípio do caminho do meio, frequentemente associado ao budismo, incentiva a busca de um equilíbrio entre compaixão e discernimento, inclusive no contexto de não ser excessivamente gentil com todos. O próprio Buda exemplificou o caminho do meio ao longo de sua vida. Antes de sua iluminação, ele levou uma vida indulgente como príncipe e, posteriormente, experimentou o ascetismo extremo. No entanto, nenhum desses extremos trouxe as respostas que ele buscava. Foi somente quando encontrou o equilíbrio do caminho do meio que alcançou a iluminação. Em nossas interações com os outros, o caminho do meio sugere que não devemos ser excessivamente complacentes, permitindo comportamentos prejudiciais nem excessivamente rígidos, causando sofrimento desnecessário. Em vez disso, devemos abordar cada situação com discernimento, compreendendo quando ser compassivos e quando estabelecer limites. Isso é particularmente relevante quando se trata de não ser excessivamente gentil com todos. O budismo nos ensina que a verdadeira compaixão não se limita a permitir comportamentos prejudiciais ou a sacrificar nosso próprio bem-estar em prol dos outros. A verdadeira compaixão envolve uma compreensão profunda das causas do sofrimento e um compromisso em aliviar esse sofrimento por meio de ações habilidosas. A parábola da jangada ilustra lindamente o conceito de não ser excessivamente gentil quando apropriado. Nesta parábola, um viajante atravessa um vasto rio em uma jangada improvisada, construída para ajudá-lo a chegar ao outro lado com segurança.
Após alcançar a outra margem, o viajante deixa a jangada para trás, compreendendo que ela serviu ao propósito de auxiliá-lo na travessia do rio. Esta parábola nos ensina que os ensinamentos budistas, como a jangada, devem ser vistos como ferramentas para atravessar o rio do sofrimento e ignorância. Eles não devem ser apegados indefinidamente. Da mesma forma, nossa abordagem em relação a não ser excessivamente gentil com todos deve ser adaptativa e dependente do contexto. Às vezes, ser gentil e compassivo é como a jangada, ajudando os outros a enfrentarem suas dificuldades. No entanto, há situações em que manter uma gentileza excessiva se torna um obstáculo. Nestes casos, devemos abandonar nossa gentileza e adotar uma abordagem mais criteriosa para guiar a nós mesmos e aos outros em direção à libertação do sofrimento. O caminho do meio desempenha um papel essencial na definição de limites. Um aspecto crucial em nossas interações. Embora seja importante ser compassivo e complacente, é igualmente importante estabelecer limites claros para proteger nosso bem-estar e manter relacionamentos saudáveis. Seguindo os princípios budistas, os limites não são vistos como ausência de compaixão, mas como um ato de autocuidado e sabedoria ao lidar com comportamentos prejudiciais de outras pessoas. O caminho do meio nos encoraja a responder com sabedoria e compaixão. Isso pode envolver abordar o comportamento diretamente, oferecer apoio para mudanças positivas ou buscar ajuda profissional quando necessário. É essencial evitar asperezas desnecessárias e abster-se de permitir danos prejudiciais. Navegar pelos conflitos é uma parte natural das interações humanas e o caminho do meio nos ensina a não evitar conflitos ou reprimir nossos sentimentos, mas a enfrentá-los com meios hábeis. Isso significa abordar os conflitos com atenção plena, escuta ativa e disposição para compreender as perspectivas dos outros, em vez de ser excessivamente gentil e evitar conflitos para manter uma harmonia superficial. O caminho do meio nos encoraja a nos envolvermos em um diálogo construtivo e a buscar soluções que promovam uma harmonia genuína e compreensão. A parábola do grão de mostarda gira em torno de uma mãe enlutada que perdeu seu filho e busca a ajuda do Buda. Ele concorda em ajudá-la sob a condição de que ela traga um grão de mostarda de uma família que não tem experimento dado à morte. A mãe empreende uma busca visitando várias famílias, mas logo percebe que todas elas sofreram a perda e não encontram a semente de mostarda. Ela retorna ao Buda com uma nova compreensão da universalidade do sofrimento. A lição da parábola do grão de mostarda nos lembra que o sofrimento é uma parte intrínseca da existência humana, e todos experimentam perda, dor e tristeza em algum momento de suas vidas. No contexto de não ser excessivamente gentil com todos, essa parábola nos recorda que a gentileza por si só não pode eliminar o sofrimento, embora a gentileza possa proporcionar conforto temporário. Ela não aborda as questões existenciais mais profundas e os desafios que todos os indivíduos enfrentam. Em vez disso, o poder transformador da sabedoria e da compreensão, conforme exemplificado pelos ensinamentos budistas, oferece uma solução mais profunda e duradoura para a condição humana através da aplicação dos meios hábeis. O budismo reconhece a importância dos meios hábeis para orientar os outros em direção à iluminação. Esses meios envolvem o uso de métodos e estratégias apropriados com base nas necessidades e condições únicas dos indivíduos. No contexto de não ser excessivamente gentil com todos, os meios hábeis são essenciais para uma comunicação eficaz e orientação compassiva. Adaptar a compaixão não significa ser consistentemente rígido ou sem compaixão. Pelo contrário, requer uma compreensão diferenciada da situação de cada pessoa e a aplicação de meios hábeis que nos permitam ajustar nossa abordagem para oferecer o equilíbrio certo de orientação, de apoio e limites. Reconhecer as diferenças individuais. Cada pessoa é única e seus caminhos para a felicidade e o bem-estar são diversos. Embora alguns possam se beneficiar de uma abordagem gentil e compassiva, outros podem necessitar de orientação mais direta e assertiva. Meios hábeis envolvem a percepção dessas diferenças individuais e a adaptação de nossas interações de acordo com elas. 1. Empatia e escuta ativa. Meios hábeis também incluem empatia e escuta ativa. Através do entendimento profundo das experiências e emoções dos outros, podemos responder com maior sabedoria e compaixão. Essa abordagem nos permite oferecer apoio e orientação significativos sem comprometer nosso próprio bem-estar. 2. Abraçando a impermanência. A impermanência é um dos princípios fundamentais no budismo. Ela nos ensina que todas as coisas, incluindo nossas emoções e relacionamentos, estão sujeitas a mudanças e transitoriedade. Compreender a impermanência é essencial no contexto de não ser excessivamente gentil com todos. 3. A impermanência das emoções. Nossas emoções estão sempre em fluxo, muitas vezes influenciadas por circunstâncias externas. Ser excessivamente gentil ou severo em resposta às nossas emoções pode levar à instabilidade em nossos relacionamentos.
Reconhecer a impermanência das emoções nos permite responder com equidade e sabedoria. 4. A impermanência dos relacionamentos. Mesmo os relacionamentos mais próximos são impermanentes. Pessoas mudam, circunstâncias mudam e os relacionamentos evoluem. Compreender a impermanência nos permite apreciar a beleza de cada momento, ao mesmo tempo que estamos preparados para as mudanças inevitáveis que a vida traz. 5. Deixar ir. A impermanência nos ensina a arte de deixar ir. Ela nos recorda que nos apegar a noções rígidas de ser gentil com todos é fútil. Em vez disso, podemos abordar nossos relacionamentos e interações com um senso de abertura e adaptabilidade. 6. Atenção plena e autocompaixão. A atenção plena é uma prática central no budismo, envolvendo o cultivo consciente do momento presente sem julgamento. A atenção plena e a autocompaixão tornam-se nossos aliados na jornada de não ser excessivamente gentil com todos. 7. Atenção plena com autocompaixão. A atenção plena com autocompaixão nos encoraja a estender a compaixão a nós mesmos na busca por não ser excessivamente gentil. Speaker 1. Devemos lembrar que o autocuidado e a autocompaixão são essenciais. Estar atento às nossas próprias necessidades e emoções permite-nos manter o equilíbrio interior e evitar o esgotamento. 8. Consciência sem julgamento. A atenção plena também nos ensina a ter consciência sem julgamento de nossos pensamentos e emoções. Quando nos deparamos com situações desafiadoras ou pessoas difíceis, a atenção plena permite-nos observar nossas reações sem reagir imediatamente. Essa pausa possibilita responder com maior sabedoria e discernimento. 9. Cultivando a equanimidade. A equanimidade é uma das Brahma-vísceras ou moradas divinas no budismo. Ela envolve manter equilíbrio mental e emocional diante dos altos e baixos da vida. Cultivar a equanimidade é especialmente valioso quando nos esforçamos para não ser excessivamente gentis com todos. Isso nos ajuda a permanecer serenos e compassivos em todas as circunstâncias. Lembrando que não ser gentil com todos não é um chamado para aspereza ou indiferença, mas sim um convite para incorporar a verdadeira compaixão enraizada na sabedoria, compreensão e um desejo profundo pelo bem-estar e libertação de todos os seres. Ao abraçar o caminho do meio, honramos a sabedoria temporal de Gautama Buda e buscamos trazer maior paz e harmonia às nossas vidas e ao mundo. É o equilíbrio entre gentileza e discernimento que nos conduz ao verdadeiro coração da compaixão. Uma compaixão que transcende emoções fugazes e traz paz duradoura para nós e aqueles ao nosso redor na jornada da vida. À medida que exploramos o equilíbrio sábio entre a gentileza e o discernimento, encontramos o coração da verdadeira compaixão, como ensinada pelos Budas ao longo dos séculos. Nesse caminho do meio, oramos em permanência, abraçamos a diversidade das experiências humanas e cultivamos a autocompaixão. Com atenção plena, aprendemos a lidar com sabedoria e não reagir impulsivamente aos desafios que a vida nos apresenta. Assim, percebemos que não ser excessivamente gentil com todos não é uma negação da compaixão, mas uma afirmação profunda dela. Compreendemos que a compaixão não reside apenas na gentileza cega, mas na sabedoria que busca aliviar o sofrimento de maneira eficaz, adaptando-se às necessidades individuais. Nesse equilíbrio encontramos a harmonia genuína e duradoura que transcende as flutuações das emoções e das relações. Caminhamos com humildade e coragem, inspirados pela luz das sabedorias em que ilumina nosso caminho, guiando-nos em direção à paz interior e à compaixão universal. Agora quero compartilhar com você um exercício de atenção plena que você pode experimentar. Vamos lá! Exercício de respiração consciente. Este exercício é uma introdução simples à prática da atenção plena mindfulness e pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer momento. 1. Encontre um local tranquilo. Escolha um lugar onde você possa ficar confortável e sem distrações por alguns minutos. Pode ser uma cadeira confortável, um tapete ou até mesmo ao ar livre. 2. Sente-se ou deite-se. Sente-se em uma posição confortável com as costas retas ou deite-se de costas com as mãos ao lado do corpo. Feche os olhos suavemente. 3. Foco na respiração. Comece a prestar atenção à sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo de suas narinas. Observe o movimento do seu abdômen ou peito enquanto você respira. 4. Mantenha o foco. À medida que você inspira e expira, pode notar que sua mente começa a vagar. Isso é normal. Quando perceber que sua mente está divagando, gentilmente traga o foco de volta à sua respiração. Não se julgue por se distrair. É parte da prática. 5. Atenção plena da respiração. Continue a focar na sua respiração.
À medida que você se torna mais consciente, observe as sensações da respiração e como ela se move em seu corpo. 6. Aumente o tempo. Comece com apenas alguns minutos, 5, 10 minutos e com o tempo, aumente a duração da prática conforme se sentir mais confortável. 7. Conclusão. Quando estiver pronto, abra os olhos. Tome um momento para perceber como se sente após a prática. Muitas pessoas relatam uma sensação de calma e clareza após a meditação. Este exercício de respiração consciente é uma forma simples, mas eficaz de iniciar ou aprofundar sua prática de atenção plena. Você pode realizá-lo diariamente ou sempre que precisar de um momento de tranquilidade. Lembre-se de que a prática da atenção plena é uma jornada e a paciência consigo mesmo é fundamental. Meu nome é Mauro Dias e agradeço imensamente por compartilhar esse ensinamento com você. Lembre-se, você é um ser merecedor, merecedor de toda a riqueza, amor, saúde, sucesso e prosperidade desse ilimitado universo. Confie e agradeça sempre. Você é muito especial para mim. Obrigado por você existir. Gratidão eterna.